E aí a gente vê que justamente a partir desse conhecimento também que ela recebe, né, essas orientações, esse apoio na atenção básica por parte dos profissionais, que ela também fica empoderada, né? Porque ela fica mais conhecedora de vários aspectos, tanto emocionais como fisiológicos, que ela vai estar passando naquela ocasião, naquele momento, e até ela pode já entender melhor e administrar aquilo, não ficando mais ansiosa com uma coisa que ela já sabe que pode acontecer, não é? Essa informação é muito importante nesse sentido, né? De ela conhecer as fases, né? De conhecer a questão o que é uma tristeza emocional, o que é o baby blues, o que é o quadro de ansiedade, o que é o quadro de toque, o que é depressão pós-parto, né? A depressão puerperal, né? Que vem toda essa história. E a importância da rede, quais são os profissionais. E até agora vocês também têm um serviço aí também que está de parabéns, que é a questão que é pelo WhatsApp, né? Na questão da gestante. O Atende Gestante. O Atende Gestante. Que justamente a gestante, ela se tiver alguma dúvida, ela através do WhatsApp, né, ela pode fazer contato e tem profissionais que ficam no teleatendimento para orientar ela em vários momentos. Se for preciso, vamos dizer, procurar realmente um serviço de saúde, a maternidade, ou a marcação de um exame, enfim, né, tá dando esse suporte a ela, né? Eu acho que, assim, a tecnologia, ela vem para ajudar bastante. Haja visto que a gente está aqui, né, conversando e as pessoas podem estar recebendo essas informações também, né? Lógico que a gente sabe que, por outro lado, tem o excesso, né? Que é, como você já tem uma live, né? Que é a questão das telas para a criança, né? Então, a gente sabe que tudo tem que ter uma certa moderação, mas que tem ajudado, né? Tem ajudado para que poupe tempo, para que possa esclarecer melhor através dos meios das redes sociais, né? Isso. Eu acho que a gente está de parabéns, né, por essa semana aí, né, da amamentação, do incentivo, né, de trazer essas questões, né, todas aí, de uma certa forma, essas experiências da atenção primária, desses profissionais. Eu acho que é muito positivo, né, muito positivo nesse sentido. E aí eu acho que a gente agora é torcer para, de uma certa forma, trazer algumas políticas públicas, né, no sentido de incentivar e, vamos dizer assim, de criar algumas estratégias para o benefício e para que a cada dia, apesar que a gente tem aí 120, mas algumas instituições cidadãs 6 meses, né? Aí você trouxe essa experiência aí da Europa, de uns países mais do primeiro mundo, né? Com a questão da mãe e do pai, né, de uma certa forma, alternando, né, do cuidado com o bebê, que eu acho muito positivo nesse sentido, né? Ela vai trabalhar, então ele voltar para ficar com o bebê, né? E aí, de forma compartilhada, né? Compartilhada, eu acho que é muito positivo nesse sentido. Eu acho que a gente vai avançando e eu acho que a gente vai conseguir. Agora, tem muitas coisas, eu acho, aí no serviço público para ser feito nesse sentido, mas, tanto com a gestante como a puérpera, né? E aí, de uma certa forma, a gente tem algumas normativas, algumas leis de ordem constitucional, de ordem infraconstitucional, né? Até mesmo na questão de alguns sindicatos, alguns conselhos, né? Que no seu estatuto, né,
prioriza, por exemplo, a gente sabe quando existe um benefício que está lá numa lei geral, numa CLT, e de uma certa forma você tem o seu conselho de classe, né, com seu estatuto lá, seu regimento, e aí lá no regimento tem alguma coisa de uma certa forma mais benéfico, então o que deve ser priorizado é o que for mais benéfico para a mãe puérpera. Então, por exemplo, se lá diz que um exemplo, ela teria 2 dias, 2 vezes ao dia, por 30 minutos, para amamentar seu bebê. Mas se no regimento, não é o regimento, não foi, do conselho dela de categoria, afirmar lá que ela teria 3 dias ou 4 dias, então prioriza o que disse lá, vamos dizer assim, o regimento, o conselho de classe dela, né? O que fala o conselho de classe dela, né? E aí tem essa questão, porque é como se fosse uma lei geral e uma lei específica. Quando existir esse conflito, prevalece a lei específica. Então, a lei específica, no caso, seria esse regimento aí, essa questão do conselho, né? Que estabelece esse benefício. Então, além de você, no caso, a mãe, né? A mãe puérpera, a gestante, tem que ficar ligado, orientado na questão da legislação, tanto constitucional como infraconstitucional, no caso CLT, e também no estatuto lá da categoria de classe, se priorizar, então vai prevalecer o que diz o estatuto lá da categoria, né? O estatuto da categoria. É importante até a gente falar, né, deixar sabido, vamos dizer assim, que a Prefeitura de Recife instituiu, já faz um certo tempo, inclusive, que haja a licença para mães e também para pais de crianças adotadas. Isso, né? isso. Então, de acordo com a idade, então varia o tempo de licença maternidade ou paternidade. E outra licença também que a Prefeitura encampou foi a licença para casais homoafetivos. Homoafetivos, né? Então, se o casal adota uma criança, ou então, vamos dizer, decidem ter uma criança, né? Então, eles também têm direito a essa licença. Então, assim, é uma forma inclusiva, né? Um benefício que está dando para aquela família. Né? Então, eu acho que assim, são coisas que vêm surgindo e que têm favorecido essa família nesse período de chegada desse bebê, né? Isso, foi bem lembrado, viu, doutora Lúcia? Essa questão aí que você trouxe da questão da pessoa quando adota, né, o bebê, que ela tem o direito também, e na questão da relação do homoafetivo, que também tem um direito reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, também são direitos que a gente vê, de uma certa forma, em benefício, né? Em benefício da família, como você bem falou, da família, né? Então, isso aí eu acho que é muito importante nesse sentido, né? Então, a gente tem algumas instituições, particularmente, a gente tem a OAB, que eu queria falar, queria dizer a convenção, né? A convenção de categoria, que a convenção traz uma coisa benéfica, então prevalece o que está na convenção, né? Convenção de categoria lá. Então, e a cada período tem aquelas reuniões de classe, não é? Sindicais, inclusive, onde a categoria pode reivindicar para que conste na pauta, não é? E também no regimento
aquele assunto, aquele tema. Então, isso, assim, as mulheres precisam estar atentas, né, os casais, homens, pais e mães, para os direitos que podem estar reivindicando junto a seus ambientes, suas instituições trabalhistas, né? E os sindicatos que precisam estar junto com esse pai ou essa mãe para fortalecer essas reivindicações junto às instituições onde eles trabalham. Exatamente. E a gente sabe também da importância, né? E a gente vê, por exemplo, como eu havia falado do período puerpério, né? Que é um período que necessita de uma avaliação, um acompanhamento, né? Bem de pertinho, né? Porque tem uma série de alterações, né? Que a gente precisa avaliar e, de uma certa forma, vamos dizer, orientar, né? Informar, apesar que a gente vem fazendo esse trabalho, todo esse trabalho, desde do pré-natal até o puerpério, mas você vê que ainda tem muita gente desinformada. Na questão mesmo da questão das alterações, vamos dizer assim, fisiológicas do corpo, hormonal, né, emocional, e aí muita gente ainda tem aquele pensamento diferenciado, né? Por exemplo, até a questão quando a gestante, de uma certa forma, enjoa o cheiro do homem, não quer o beijo, a libido dela diminui. Então, tem muitos homens que ainda não entendem, né? Não entendem toda a situação que passa pela cabeça da mulher, toda essa situação. Então, é importante, como você falou, quando a família vem para essa orientação, para essa discussão, e vai ficar informada e aí discute, né? E aí você vê que a atenção primária proporciona, né? Proporciona de uma forma grandemente, através de roda de conversa, através de discussão, através de live, através de discussão com os profissionais, com a comunidade, com gestante, com puérpera, traz profissionais, né? E aí, com sala de espera, uma série de coisas que é importante e a gente discute. E a gente escuta também, que na realidade é uma troca, né? A gente vai escutando essa experiência de cada mãe, de tudo, e a gente vê de uma certa forma que existe ainda aquela questão, como até mesmo o preconceito, e ainda algumas pessoas têm esse pensamento, vamos dizer, totalmente errado, de não querer amamentar, porque a mama vai ficar flácida, e etc. e tal. Mas se você vê o benefício que traz, né, a questão da amamentação, tanto para a mãe, tanto para o bebê, né, do ponto de vista cognitivo, afetivo, da relação, até a mãe mesmo, na questão da estabilidade dela, na questão do útero voltar ao normal e tudo. E tem pessoas que ainda não entendem, né? Não entendem. E assim, a gente percebe também que, por parte da mulher, ela tem um período que ela se dedica tanto à criança que ela, às vezes, se esquece dela, não é isso? Isso. E ela, às vezes, vamos dizer, fica pensando que até cria imagens e cria situações que acha que o marido vai procurar outra, porque ela não está se arrumando, não tem tempo disso, e de repente gera um conflito conjugal, né? Por conta dessa situação. Então, da mesma forma como você falou, o companheiro, não é? Aí eu te pergunto, Eduardo, você também tem sido procurado no seu atendimento, às vezes, pelo próprio companheiro, por conta deles detectarem alguma situação e procurarem ajuda na atenção básica? Tem procurado. Agora, sim,
de uma certa forma, se você for avaliar, a procura maior é por parte da mulher, tá entendendo? O homem, eles procuram, mas de uma forma, vamos dizer assim, menor, uma forma menor. Mas muitas vezes eles querem entender ou preferem até aquela questão machista, né? Eu quero conversar com um profissional e aí, por exemplo, eu acho que a minha mulher não está mais gostando de mim, eu vou beijar ela, ela não quer beijar, ela está enjoando do meu cheiro, né? Não está querendo fazer namorar, e aí a gente precisa mostrar a ele, né, toda a situação, mas eles vêm perguntando, não sei, até muitas vezes eles perguntam, eu estou achando que ela tá com outro, está gostando de alguém, tudo aquele pensamento machista, né? E a gente vai explicar toda a situação, né? Dessas modificações, dessas alterações, o que é que acontece, o que é possível, o que não é. E aí a gente orienta, mas vem também alguns homens com esse questionamento, né? Com esse questionamento nesse sentido. Por exemplo, recentemente eu atendi uma puérpera. E aí essa puérpera estava apresentando, agora já na realidade essa puérpera passou lá da tristeza emocional já com um quadro depressivo. E aí ela não estava assim, o choro do bebê estava irritando, ela não estava querendo alimentar o bebê, não, de uma certa forma ela deixava o bebê, a mãe que estava cuidando com o marido ficou muito preocupado, e aí ela disse, eu não entendo o que está acontecendo comigo, eu não tenho mais vontade de fazer nada, até a minha vaidade eu deixei de cuidar de mim, o meu filho, eu gosto dele, eu amo, mas não tem aquele vínculo todo. E aí ela mostrava esse quadro de humor deprimido, tudo, muita angústia, muito medo de tudo. E aí o marido veio, né? A gente explicou toda a situação. E aí, no caso, a América avaliou, né? Junto com a equipe, e aí disse, olha, ela vai precisar tomar um antidepressivo. E aí ela estava amamentando. E aí a primeira pergunta, não, mas ela não pode, porque ela está amamentando. Sim, mas essa medicação aqui pode, ela pode tomar essa medicação, não se preocupe, que não vai fazer. Mas aí ela depois veio e disse, oh, eu não quero tomar medicação, a questão da dependência, veio ela, veio a mãe, veio o marido, e aí a gente foi explicar a questão da dependência, né? Tem algumas medicações que não fazem essa dependência. Aí explicou toda a história, e aí o marido dizendo, isso vai passar, isso não é nada não, ele sem acreditar que não era um quadro depressivo e tudo, né? E aí eu sei que depois de muitas orientações, tanto com o marido, como com a puérpera, com a família, com a mãe também muito presente, né? E aí a gente foi, de uma certa forma, orientando, tudo, informando, e ela resolveu tomar a medicação e foi estabilizando e ficou melhor, né? Mas aí o quadro dela já era um quadro mesmo de um quadro depressivo, já teve uma história que não tratou também, aí de uma certa forma já teve um quadro de depressão, não no pós-parto, mas já teve uma história de depressão propriamente dita, né? E aí você percebe que quando as pessoas têm esse quadro e de uma certa forma não tratou, a tendência é voltar e um risco grande na sua gestação, no seu parto, ela acontecer de ela ter um quadro depressivo, né? E aí foi, mas apresenta algumas... Eduardo, você também acha na sua prática que dependendo do tipo de parto, se parto natural ou parto cesáreo, ou então do tipo de trabalho de parto, que pode influenciar num estado emocional que venha a aparecer no pós-parto, no puerpério? Também tem essa questão. Por exemplo, a gente percebe que muitas assim, a experiência vem falando da questão do trabalho, do parto natural, né? E aí a recuperação é mais rápida, tudo, né? Apesar que ainda eles têm um grande medo nesse sentido, o medo de ter um parto normal, né?
e aí vai sendo orientada. A gente tinha aqui no Guilherme Abá, que a gente trabalhava também em conjunto, uma profissional que hoje ela está no CIS, que é a Eliana. Ela fazia um trabalho de yoga justamente com gestante, né? Trabalhando a questão da respiração, da questão da fisiologia. Tudo era um trabalho muito bom, que a gestante gostava muito. E quando ela ia ter esse bebê, ela depois passava para a gente que foi uma experiência muito positiva e que as orientações e que o trabalho da yoga ajudou muito. Então, hoje a gente tem um trabalho aqui, a gente percebe que tem que ter um parto normal, né, natural, não cesáreo, ele se recupera mais rápido e, de uma certa forma, vamos dizer, o medo é de ter o bebê na hora, porque fica muito preocupado com muita dor, eles pensam muita dor, né? E aí, mas depois, com as orientações, fica melhor em relação àquele que não teve aquela que não teve um parto normal. Aquela que não teve um parto normal, que tem um parto, vamos dizer, cesárea, vamos dizer assim, as consequências, tanto emocionais como fisiológicas, como a questão mesmo hormonal, a gente percebe que a incidência é maior nesse sentido, entendeu? E vem as questões emocionais, de uma certa forma, de uma maior demanda, Aquela que vem no parto normal, o resultado, vamos dizer, o resultado é mais positivo nesse sentido. Agora, é importante a questão das orientações todas é muito importante. E aí, destacar essa questão desse trabalho dessa colega que fazia, né? Isso. Inclusive, as PICs, né? São muito importantes, não é? Porque tem todo um trabalho, tem a yoga, tem a Chantala também, tem vários para criança, tem, às vezes, até a auriculoterapia, né? A acupuntura. Então, isso aí, dependendo do caso, vai ajudar bastante, não é? Outra coisa também que eu estava me lembrando que essa mulher na gestação, ela precisa ser preparada, lógico que para um parto normal, mas sabendo que às vezes esse parto normal pode progredir para um parto cesáreo, né? Então, ela ficar ciente também que pode acontecer, então, para não gerar essa expectativa e depois não acontecer, né? Do mesmo jeito que a questão em relação à própria amamentação, ela saber que quando ela vai, na maioria de nossas maternidades públicas, então ela vai estar sabendo que durante o próprio parto, que esse bebê vai ser colocado em contato pele a pele com ela, porque isso já vai favorecer para que a amamentação seja mais rápida, a descida do leite, não é? Aí eu estou vendo que tem uma pergunta aqui. Boa noite, Guadalupe. Ela está perguntando quais as maiores causas de depressão pós-parto. Vê só. Eu estava vendo também aqui essa pergunta da colega. E assim, a maior causa de depressão pós-parto que a gente observa no dia a dia primeiro, pessoas que já teve história de depressão. E uma depressão que não foi tratada, né? Não foi tratada. Que tem caso na família, né? Que teve uma história de depressão pós-parto, né? Também essa história. Que tem alguns sintomas psiquiátricos ou algumas doenças psiquiátricas, né? Questão também de muita insegurança, inexperiência, pessoas mais novas, né? Não estão muito orientadas, chega a ter essa depressão. E muitas vezes também vem acontecendo algumas situações, vamos dizer assim, de ordem
financeira, né? O apoio de marido, que não tem, muitas vezes mulheres solteiras, né? Mães solteiras, né? Que não tem o apoio de ninguém, por exemplo, assim, que vive na vulnerabilidade, a gente percebe também que existe uma situação muito complicada nesse sentido, né? De vulnerabilidade, tanto vulnerabilidade social como social, né? Não tem um apoio do marido, não tem um apoio da família. Então, essa é a maior incidência, e justamente com alguma história de quadro de depressão, de doenças psiquiátricas, né? Algumas questões de violência, que já foi tanto violência doméstica como familiar, a gente percebe toda essa história, e a gente vem percebendo nesse sentido aí, certo? Certo. Uma coisa, Eduardo, em relação à faixa etária dessas queixas, você tem, os casos que você já se deparou, você tem percebido que é mais vamos dizer assim, quando a gestação é precoce, na adolescência, ou não tem diferença? Tem sim. Vamos dizer, a gestação precoce, né? Vamos dizer, mães mais novas, sem muita experiência, né? O primeiro bebê, vem trazendo, né? Situações de vulnerabilidade, como eu havia falado, problema financeiro, sem trabalhar, sem ter uma renda financeira consistente. A maioria é mãe pela primeira vez, né? A gente percebe um índice maior, né, nesse perfil aí que eu acabei de falar. Seria esse perfil aí, nesse sentido. Ô, Eduardo, e essas mães jovens, que é o primeiro filho, como é que você vê essa questão de adolescentes que elas engravidam e que a família rejeita essa gestação? Aqui na conexão. Congelou um pouco. Deu um probleminha aqui na conexão, mas, por gentileza, repita aí a pergunta. Eu estava perguntando se você tem se deparado na sua prática no atendimento de psicologia, na equipe multi, né, do NASP, se você tem se deparado com casos de jovens que engravidam e que essa gestação não é aceita pela família. Às vezes de mães solteiras, não é? E aí a família não acolhe. Você tem tido uma queixa maior de problemas emocionais? Sim, a gente também depara, né? De uma forma, vamos dizer, eu diria que não é muito elástica, mas acontece de algumas mães, né, que engravidam, né? E de uma certa forma não quer o seu bebê, né? E aí de início elas dizem que quer dar, e aí a gente aciona a equipe psicossocial, né? Aí entra aí a assistente social, o psicólogo, faz toda a avaliação, entra a enfermeira, a médica, a gente faz um relatório, né? E escuta a mãe, a família, muitas vezes não tem o marido, né? Teve um relacionamento, aconteceu e ficou grávida, e por essas questões financeiras também, de vulnerabilidade, aí diz, eu vou dar o bebê, eu não quero ter o bebê. E lá na frente, como a gente vai ver, faz toda a avaliação, muitas vezes ela até muda de foco, né? Muitas vezes diz que não quer mais dar o bebê, que vai ficar com o bebê, ou muitas vezes até acontece o seguinte, ela diz, olha, já mudei de opinião. Aí muitas vezes o serviço social diz, olha, aqui a gente tem a mãe legal, aí explica o que seria a mãe legal, né? Como é que é a tramitação, como é que é a questão do processo, e explica tudinho. Aí muitas vezes até como ela segura essa afirmativa, ela diz, olha, então eu prefiro dar alguém da minha família, ou que alguém da família, de uma certa forma, fique com o meu bebê,
né? Porque no momento eu não tenho condições de criar meu bebê, de sustentar, eu não tenho pai. E aí a gente percebe que muitas vezes também, a grande maioria, a família acolhe esse bebê, acolhe. Então são poucas as situações. A gente teve um caso, eu vou dizer a você, eu estou há 13 anos no NASF. Eu acho que teve 2 casos ou 3, eu acho que 2, e a gente levou lá para Mãe Legal, e eu acho que um caso é que a gente acionou essa Mãe Legal, e no final, como eu havia te falado, ela desistiu, não quis dar mais ao bebê, e que alguém da família disse que ficaria com o bebê. E a equipe, de uma certa forma, acionou a Mãe Legal, eles vieram, fizeram a reunião, tudo, explicaram tudo, mas são poucas as pessoas, mas acontece de algumas querendo, muitas vezes até diz, não quero ter esse menino, eu vou dar esse menino, eu vou dar o bebê. A mãe, geralmente uma mãe ou alguém da família diz, não, a gente vai ficar, se você não quiser eu fico, tudo. Mas são pouquíssimos casos, né? De imediato, e a gente sabe que, inclusive, assim, a equipe faz toda uma sensibilização, não é? Então, tem todo um acolhimento, e é na medida que a gestação se prolonga, então ela vai sentindo que o bebê se mexeu, e vai tendo todo um envolvimento com essa criança, não é? E quando às vezes até dizem que depois que nascer vão doar, mas quando faz o contato pele a pele e quando olha para o bebê, desistem e terminam realmente... Tem outra pergunta aqui. Então, além do pré-natal, seria também importante o acompanhamento psicológico? Aí, veja bem, a gente, como eu havia falado, talvez eu acho que ele entrou agora, a gente tem todo um acompanhamento, tanto na questão do pré-natal, né, com a equipe NASF, né, a equipe multi, né, é importante nesse sentido, tanto com a enfermeira e a médica, e também no puerpério, né? Então, sempre é importante a questão da saúde mental quando existe a demanda. Quando a gente percebe, por exemplo, que uma pessoa já tem toda uma história, ou de uma certa forma a enfermeira visualiza, né, ou sinaliza que ela está muito deprimida, está com o humor deprimido, está triste, então precisa. Ou muitas vezes que a pessoa faz uso de álcool, de nicotina, de outras drogas, de forma abusiva, a gente tem todo o acompanhamento. Por exemplo, eu tenho um cuidado especial, assim, eu vou dizer assim, especial, e sempre eu estou conversando com as enfermeiras, quando consegue atender gestante, que tem alguma história de uso de substância entorpecente ou substância de uma certa forma até lícita, mas de forma abusiva, vamos fazer esse acompanhamento compartilhado, encaminhe para mim, aí eu sempre dou esse apoio, né? Então, a gente, o apoio, na realidade, não é só o psicólogo que faz esse acompanhamento, né? Toda a equipe do NASF, uma equipe multi, que tem uma escuta qualificada que vai fazer essa escuta diversificada, né? Verificando cada situação, aspecto de vulnerabilidade social, financeira, violência, emocional, a questão da avaliação global do bebê, junto com a enfermeira e com a médica. É toda a equipe que faz, tanto no pré-natal como no pós-parto, né? No período. É por isso que, assim, no serviço público, com as equipes do Núcleo de Apoio ao Programa de Saúde da Família, que é o NASF, e também a equipe multidisciplinar, no caso, então, nós percebemos que tem esse atendimento compartilhado, né, e da gestante, e também no puerpério, né, na volta após a alta hospitalar da maternidade. Então,
dá para ter um acompanhamento, vamos dizer, uma percepção logo no início, né? Porque essa equipe está sempre em contato com a família, já conhece os hábitos, como você falou anteriormente, então fica mais fácil essa identificação do que no próprio serviço privado, que ela volta para casa e fica com atendimento apenas do médico que acompanha e não tem os outros profissionais, não é? Então, a família tem que estar bem atenta para isso, né? Uma outra coisa que eu queria lhe perguntar, que aí assim a gente está misturando, não é, Eduardo? Uma série de temas que terminam se envolvendo, não somente na amamentação, mas de modo geral. Eu queria perguntar a você como foi esse período de pandemia que vocês atendiam, né, não de forma presencial, mas tinha aquele atendimento remoto e tudo, né, às vezes via WhatsApp, às vezes com live mesmo, né, com as pacientes. Eu queria saber, você acha que nesse período houve um aumento muito grande da repercussão emocional, tanto da gestante como no puerpério? Sem dúvida. O aumento foi grande, né? Principalmente a questão emocional foi muito visível, né? Medo de morrer, medo de ser contaminado, né? Medo de que o filho se contaminasse, né? Aí vem a questão da ansiedade, o quadro de ansiedade, quadro de humor deprimido, né? O índice aumentou. E aí a gente fazia, tanto de forma presencial, como de teleatendimento, né? Visita, os agentes de saúde, muito importante nesse sentido, trazendo para a gente toda a história, como você chegou a falar aí, o agente de saúde que mora no território, né? Conhece a família de uma certa forma bem pertinho ali, então trazia as histórias, completava, e a gente aumentou, o índice aumentou. E até mesmo algumas histórias de alguma gestante, de uma certa forma, ter esse bebê de forma antecipada, né? Pelo quadro de ansiedade, pela situação. E aí o bebê nasceu prematuro, né? A gente teve algumas histórias de prematuridade nesse sentido, em razão do quadro da pandemia, que agravou de toda a situação, do medo, da ansiedade, de toda a história. Então, teve um aumento grande, alguma procura nesse sentido, né? De cuidado, de orientação, como é que eu devo fazer, devo tomar vacina, aí procurar saber qual o prejuízo, qual é o benefício para meu filho, né? Será que meu filho, se eu pegar, existe a possibilidade de pegar? Então, foi muitas questões nesse sentido, Lúcia. Então, aumentou tanto mesmo você perceber que um quadro de ansiedade, depressão, aquelas pessoas, por exemplo, que já tinham uma história de doenças psiquiátricas, de uma certa forma pioraram, e de uma certa forma a orientação é para procurar os profissionais, né? E aquelas pessoas que nunca tiveram doenças psiquiátricas apresentavam quadro de fobia, de ansiedade, de crise do pânico, né? E a gente avaliava toda a situação, né? De início, mesmo pela questão do início da pandemia, né? A orientação em torno de 45 dias, por aí, 3 meses, era não medicar, não prescrever nenhuma medicação, né? E aí a gente ia avaliando, discutindo com os médicos, com os profissionais, mas o índice aumentou enormemente. O índice aumentou enormemente nas doenças mentais. Tanto é que os CAPS ficaram com muita solicitação dessas demandas, né? Em razão de algumas crises psiquiátricas, alguns quadros novos, né? E aí a questão da ambulatorial também, de uma certa forma, a gente tem uma demanda muito, muito grande na parte de ambulatório, né? De uma certa forma reprimida, ainda continua uma demanda reprimida, tanto de psicologia como de psiquiatria, né? E a neurologia também, a neurologia a gente percebe.
Então, foi difícil. Então, a gente, de uma certa forma, criava algumas estratégias. A gente via, no caso, o Guilherme Abá, algumas estratégias junto com os profissionais de lá para dar o apoio, né? Em alguns casos específicos, entrava em contato, fazia uma troca com os profissionais do CAPS, mas o aumento foi muito significativo, tanto na questão mesmo da gestante, das puérperas, né? E aí até a gente vê essa história, como você falou, eu acho que tem a questão, o teleatendimento, esse tal, e aí a gente colocando, esse serviço poderia ser estendido para outros serviços, né? Entender que foi de uma forma positiva, né? Alguns profissionais fazendo a orientação, fazendo teleconferência, né? Alguns conselhos também, de uma certa forma, autorizando. No caso de psicologia, existe uma portaria que autoriza, no caso da medicina, existe uma portaria que autoriza fazer telechamada, né? Tudo. Então, teve essas questões todas aí, e a gente teve que criar algumas estratégias, né? Isso. E a gente também se deparou que no início da pandemia ninguém sabia nada, né? E como lidar com o coronavírus, né? Como tratar, enfim, quais as condutas que se deveria ter. Inclusive, em relação à amamentação, houve um receio por parte das mães, mas se foi comprovado que a mãe com o Covid não ia passar para seu filho amamentando. O que ela precisava era ter aqueles cuidados de higiene, né, adequados em relação à lavagem das mãos, troca de roupa, inclusive na própria maternidade, né? Então, houveram algumas notas técnicas que foram lançadas, que foram divulgadas, publicadas, justamente orientando os profissionais como lidar com isso. Porque, às vezes, não, se a mãe teve Covid, não pode amamentar. Não, mas não foi isso que aconteceu. Tiveram... até porque a gente sabe a qualidade do leite, não é? Os benefícios e as propriedades que esse leite tem e que foram favoráveis. Surgiram vários trabalhos na época mostrando que a qualidade, vamos dizer assim, a proteção era inigualável, né? Então, a gente vê por aí que também favoreceu a estudos, né, nesse sentido, e que o leite humano prevaleceu a qualidade, ratificou os benefícios que tem para a mãe amamentar o seu filho, né? Então, isso daí também foi bom nesse sentido, né? Isso. E aí, Lúcia, a gente já está caminhando para 2 horas de live, viu? Poxa, então vamos agradecer, não é? Eu sem contar, sem controle da minha hora aqui, eu queria agradecer a sua participação, Eduardo, e agradecer aos presentes, e assim, foi bem produtivo, não é? Tanto é que o tempo passou, a gente nem percebeu, mas quem sabe a gente marca uma outra com outra temática, né? Então, obrigada a você mais uma vez. E você, como é o sabido aí da tecnologia, você vai encerrar, viu? Então, eu agradeço, viu? Fico imensamente assim, satisfeito por essa live, as suas informações, pela riqueza, né, de trazer esse trabalho, do seu projeto, que é admirável, né? Todo mundo é reconhecido, que é um trabalho que você faz há muitos anos aí junto à prefeitura, e que é um trabalho que toda a unidade de saúde reconhece e quer sempre estar trabalhando e contribuindo. Eu fico muito satisfeito de poder ajudar, de contribuir com esse projeto, né? E aí no grupo também, no grupo da gente, o Grupo Saúde da Mente, a gente procura também divulgar, orientar as mães, né, puérperas e gestantes.
e pode contar conosco. E também quero informar para as pessoas que perderam essa live, que ela vai ficar gravada e que no canal lá, no canal do Grupo Saúde da Mente, também ela vai estar lá disponível para quando você quiser rever, discutir com alguns colegas, a live vai ficar lá. Agradecer, viu, doutora Lúcia, por essa oportunidade. Depois você passa para mim, porque eu posto no Instagram um endereço para que as pessoas possam acessar a gravação. Eu queria também dizer que esse trabalho que é realizado na rede municipal não é um trabalho... É um trabalho conjunto, né? É um trabalho que envolve os profissionais das maternidades, dos bancos de leite, postos de coleta, das unidades de saúde da família, com o NASF, com o Mãe Coruja, enfim, esse é um trabalho conjunto que todos fazemos, inclusive integrando com outras políticas, né? Saúde da mulher, saúde da população negra, enfim, com várias políticas para que a gente possa, cada vez mais, a gente atingir uma melhora dos índices de aleitamento materno. Tá? Obrigada a você mais uma vez, Eduardo. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Um abraço.